gestores diretamente ligados ao diretor tem como finalidade constituir-se como um canal institucional de comunicação, permitir a apresentação e a discussão de informações institucionais de interesse da comunidade unicamp, propiciar o esclarecimento de ações institucionais e promover uma maior aproximação da administração superior da universidade com os gestores da EB. O fórum tem um comitê executivo que é composto por mim, a Maria Aparecida Aquino de Souza, da GRH, o Edson Cardoso, da Eurocorp, o Luiz Carlos Fernandes, do GGBS, e o Fábio Pinheiro, do CID. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou começar convidando o professor Dr. Paulo César Montaner, chefe do gabinete, para o produção. Obrigado, muito bom, muito rápido. Bom, vamos chegando no feriado bom. Ficando mais, bom, muito bom dia. A todos vocês, prazer para Luiz, do Fórum da Presença do Adilton, as pessoas que estão aqui, os meus amigos. Queria falar muito rápido da satisfação de ver, após uma recomposição da ideia do Fórum, da ideia da publicação dessa resolução, a gente ter tido um resultado muito expressivo. É um grupo realmente muito importante para a Unicamp, que tem uma capilaridade muito valiosa, né, sólida. Isso reflete na nossa estrutura universitária. Isso é muito bom. E queria também dizer que os temas que vocês já escolheram, associados ao tema de hoje, onde a Fernanda e a Ângela, pelo menos, está aqui na minha programação, vão falar, é fundamental. A gente sabe do esforço que cada instituição, unidade, órgão faz, né? Mas sempre é bom a gente trabalhar com esses detalhes, né? Esses detalhes que ajudam a gente a refletir, transitar os documentos, né? Costumo brincar com a Fernanda e com a Ângela que eu nunca mando nada para lá sem saber se devo mandar, né? Compreende o que eu quero dizer? Ou seja, faz uma consulta, se de repente a consulta não é boa, ela vai ter que me devolver de um outro jeito, né? Claro que isso tem um sentimento de expressar aquilo que, de fato, muitas vezes a gente está querendo saber, mas escreve de uma forma que, eventualmente, a gente precisa ter mais cuidado ou fazer um avanço. Isso ajuda a gente a transitar documentos com mais agilidade, sobretudo com a cautela que é necessária em processos administrativos e universitários, tá bom? Então, eu fico muito feliz com o resultado disso, né? Acho que, com certeza, tivemos uma ação valiosa ao formalizarmos o fórum, né? Foi uma ação que era forte, mas ela era informal, né? Passou a ser uma coisa formal e que é capaz de agrupar vocês e, com isso, fazer com que a Unicamp avance. Muito obrigado, uma ótima semana para nós e bom trabalho pós-feriado para todos. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Convido agora a professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da Universidade, para a sua manifestação. Obrigado, professora. Bom dia a todas, bom dia a todos aqui presentes. Mais uma vez é um prazer enorme eu poder estar aqui em mais uma edição desse Fórum de Gestores. Me lembro do primeiro fórum que foi organizado e fico feliz, né, um sentimento de dever cumprido quando eu olho para vocês e vejo que esse fórum se estendeu e se aprimorou ao longo desses 2 anos que ele vem sendo trabalhado. Vou iniciar aqui a minha fala cumprimentando meus colegas aqui presentes, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, o nosso leitor, o professor Paulo César Montaner, nosso chefe de gabinete, demais integrantes deste comitê, como o senhor Adilton Dorival Leite, que é o coordenador do fórum, a senhora Maria Aparecida Aquina de Souza,
do DGRH, o senhor Edson Lins, da Educorp, o senhor Luiz Carlos Fernando Júnior, do GGBS, e o Fábio Rodrigo Pinheiro da Silva, do SIC. Através deles, eu quero estender a todos os demais aqui presentes e cumprimentando especialmente as nossas duas palestrantes de hoje, a doutora Fernanda e Lavras Cossalá e a doutora Ângela Biglione, que é a nossa secretária-geral. É um prazer tê-las aqui e é um prazer também ouvir a experiência de duas pessoas acerca dos princípios administrativos e suas implicações nos processos da Unicamp. Pode parecer um título, né, bastante subjetivo, mas eu tenho certeza que vocês vão ter noções e princípios que serão aplicados no dia a dia de cada um de vocês aqui. Essa já é a 6ª edição, se não estou errado, né, Adilton? A 6ª edição desse fórum, e cada vez mais eu vejo o fórum, vejo as pessoas e há um aumento cada vez mais do número de pessoas presentes aqui dentro, né? Essa perspectiva de unir os gestores em torno de um bem comum, né, de um objetivo comum, como é o Fórum de Gestores da Unicamp, traz uma segurança, traz uma modernidade para a nossa área administrativa da universidade, onde todos vocês têm a possibilidade de não só participar de palestras de alto nível, educadoras, mas também, principalmente, de poder encontrar uns aos outros. Esse encontro entre vocês e a troca de experiência faz toda a diferença. Por isso, a importância constante desse fórum. Eu queria lembrar também que no próximo ano nós teremos algumas áreas uma ação muito importante que está sendo realizada principalmente por gestores, que será a avaliação institucional, né? É um instrumento que acompanha as atividades, os resultados utilizados, os resultados apresentados vão ser utilizados para o planejamento estratégico dessa universidade. Então, só por esse grande motivo, vejo a importância deste fórum, né? Termos aqui um grupo de pessoas que são os nossos gestores, alguns deles envolvidos na avaliação institucional estão aqui presentes, eu vejo aqui na plateia, mas outros também que estarão participando de forma direta ou indiretamente nesse grande envolvimento da universidade nos seus últimos 5 anos. E através desses resultados é que nós vamos poder traçar o planejamento estratégico desta universidade. Bem, eu não queria mais me alongar, mas quero deixar aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês exercem nesta universidade, pela troca de experiências que eu tenho constantemente, estou falando mais de mim, que trabalho na CGU, com os quais, os gestores com os quais eu trabalho, a gente tem, estão aqui presentes alguns deles, sabem como nós trabalhamos numa equipe, a equipe CGU, a equipe que discute seus problemas, tanto na gestão, que opina e que dá liberdade de seus gestores desenvolverem seus projetos e que realmente saem muito bem feitos. Então, eu acho que para vocês que aqui estão se aprimorando, o trabalho na Unicamp é um aprimoramento contínuo, assim como para nós. Eu tenho que aprimorar meus conhecimentos no dia a dia, como docente dessa instituição, como membro, né? Como servidora dessa instituição. Isso também é para vocês que estão na gestão.
tem que aprimorar o seu dia a dia nas atividades que vocês desenvolvem nesta gestão, aprimorando, então, a nossa universidade, fazendo com que ela cresça, com que ela se torne uma das melhores da América Latina, e não vamos desistir, ela vai se tornar uma das melhores do mundo, porque nós construímos a universidade, somos nós, depende de nós, trazer a universidade para o topo do ranking, o topo das universidades melhores do mundo. Muito obrigado, parabéns, à comissão organizadora, parabéns às nossas palestrantes, espero que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigada. Obrigado, professora. Convido agora o nosso reitor, professor Dr. José. Professor Tom Zé, vou encurtar aqui. Obrigado, tio. Por aqui. Eu queria iniciar cumprimentando a professora Maria Luísa, o professor Cezinha. Queria cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes, prestigiando o encontro. Cumprimentar a comissão organizadora, o Adilton, que coordena aí a partir da última resolução que a gente encaminhou, a normativa, coordena o Comitê Executivo do Fórum, e também citar a Cidinha, o Edson, o Luiz Carlos e o Fabinho. Eu vou tomar a liberdade hoje de não citar, porque se eu for citar, eu tenho que começar de lá e falar todos os nomes, E eu tenho usado muito a palavra aí nos últimos encontros, nos 2 últimos, então estou querendo ser mais comedido hoje, Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos vocês. Nós passamos aí por um período que foi difícil, para a universidade. A Unicamp sempre teve essa característica de ser uma universidade bastante, vamos dizer assim, acesa, Ela sempre teve esse espírito batalhador e briguento internamente. Isso, às vezes, obviamente, tem efeitos positivos e também efeitos negativos. A grande dificuldade nossa é sempre achar a dose certa para que esse espírito de participação, de contestação, não gere situações internas na universidade que dificultem a gente perder o rumo, e perder aquilo que é importante a gente construir, que é ser capaz, a partir dessas diferenças de opinião, desses momentos de tensão, construir coisas que façam a nossa instituição convergir, Esses momentos têm o seu desgaste, mas eles também têm a virtude de nos manter sempre alertas e preocupados com questões que eventualmente a gente ainda não enfrentou da forma correta, que são questões pendentes. O agradecimento tem o objetivo de reconhecer que o conjunto de vocês teve um papel importante em a gente ser capaz de passar por esse momento de tensão, de superá-lo e de manter, eu acho, esse espírito de convergência, de ação conjunta, mas não de uma forma quieta, calada, mas enfrentando essas dificuldades que fazem parte de uma instituição que seja bastante viva e vibrante, Então, eu queria fazer esse agradecimento. Eu acho que nós, eu tenho dito em vários momentos, nós como instituição e como, eu diria, até Estado e país, temos hoje oportunidades que são muito positivas para o desenvolvimento das nossas atividades. Se a gente olhar um momento, é um momento em que questões como sustentabilidade, como inclusão, com formação, o papel da educação na formação, no desenvolvimento de ciência e tecnologia, são questões que estão ganhando uma importância cada vez maior. Hoje,
se talvez algum tempo atrás falar isso não era necessariamente algo que afetasse a vida de muitas pessoas, hoje a gente sabe que vários agentes, né, vários órgãos públicos, vários órgãos da sociedade civil, mesmo as empresas, estão cada vez mais olhando para essa questão e pensando na necessidade da gente desenvolver um país que tenha, na formação de pessoas e na geração de conhecimento, uma questão central que tem impacto na vida da sociedade, né? E isso só valoriza o papel de uma instituição como a nossa. Mas a gente não é só mais uma instituição de ensino público, né, de formação de pessoas. A gente é uma instituição que tem sido capaz, ao longo do tempo, de olhar essas questões sempre sobre um olhar bastante variado das várias áreas, da área mais técnica, da área mais de humanas, das áreas associadas à saúde. Isso é uma virtude muito grande. E também, com esse grau, talvez adequado, às vezes um pouco exagerado, mas em geral adequado, de uma certa tensão interna que não deixa a gente se acomodar com os louros e que faz com que a gente sempre procure novos desafios e enfrentá-los. Um desses desafios é a gente ser capaz de agir cada vez mais como uma instituição que faz as coisas coletivamente. E eu acho que o Fórum tem um papel nesse sentido, né? O papel de, através da participação das pessoas que têm um papel importante na gestão, e do papel que essas pessoas executam nos seus locais de trabalho, construir, a partir de visões que eventualmente têm suas diferenças, construir uma convergência de ação. Então, isso de alguma forma foi testado recentemente, né? Nós passamos por esse período e saímos dele, que eu acho que essencialmente com bons resultados. E então, fortaleço esse agradecimento, porque eu acho que cada um de vocês, nos seus locais de trabalho e de gestão, tiveram um papel em a gente conseguir enfrentar esses desafios com calma, com moderação e procurando garantir o espaço até de reclamação das pessoas também, né? Vejo no evento de hoje, com as palestras da Fernanda e da Ângela, um outro momento importante. Nós temos que ter cada vez mais esse espírito de trocar informações para que os caminhos, né, sejam os caminhos que estão associados às questões jurídicas das nossas atividades, sejam que respeitem toda a estrutura de organização que a gente construiu ao longo do tempo, e que a gente vai adaptando aí as normas, as regras, que isso seja uma coisa cada vez mais compartilhada, né? Nós temos dificuldades na gestão central, com certeza faltam pessoas, né? E isso faz com que as coisas acabem andando mais devagar, mas uma das formas da gente reduzir esse tipo de dificuldade é justamente ampliar, azeitar, fortalecer as interações desses nossos órgãos centrais com os vários gestores das suas unidades. Isso vai poder aumentar a agilidade e reduzir o efeito eventual da falta de pessoas para a gente responder bem essa questão. Então, eu gostaria de também parabenizar por essa iniciativa de fazer essa conversa, e acho que conversas similares têm que acontecer, né? Aí a gente é capaz... Mas acho que é importante que cada um dos gestores, além da sua própria atividade, adquira essa de ver a universidade como um todo, né? Isso pode fazer bastante a diferença. Então, eu elogio bastante aí o Comitê Executivo por essa iniciativa e espero que seja hoje mais um dia frutífero de conversa e que novas conversas desse jeito sejam possíveis de fazer. Que cada um de vocês olhe essas atividades percebendo que nós somos parte de um todo, né? E, eventualmente,
realmente entender um pouco da atividade, de outras atividades, e da atividade desses órgãos centrais, mas também as atividades que estão envolvidas nos vários órgãos que têm um alcance mais restrito, que isso pode fazer uma diferença significativa na forma como a gente desempenha a nossa atividade para cumprir com essas metas que eu tenho certeza cada um de nós está bastante comprometido. Então, um bom sucesso aí para essa atividade do 6º evento, né, do Fórum de Gestores. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, professor Antônio José de Almeida Meirelles. Agora nós podemos iniciar a atividade que está programada. Então eu vou convidar a Fernanda a falar primeiro, depois a Ângela, né? Nós vamos abordar o tema, os princípios administrativos e as suas implicações nos processos da Unicamp. Farão a apresentação, primeiramente, a doutora Fernanda, procuradora-chefe, e, na sequência, a doutora Ângela, secretária-geral. Então, por favor, doutora Fernanda. Bom dia a todos. Eu fiquei muito honrada com o convite para participar do fórum, né? Não é sempre que a gente tem oportunidade de falar para vocês, né? Do nosso trabalho, né? Dos nossos assuntos. Então, queria agradecer em nome do comitê, né? Mas agradecer a todos do comitê. E, bom, esse tema, né? A gente conversou um pouquinho, a Dito me procurou e para pensar no tema para falar para vocês. Eu sugeri esse tema porque a gente tem observado, né, que os processos administrativos, eles não estão sendo instruídos muito adequadamente. A gente tem visto algumas falhas, né? E acho que é sempre mais produtivo a gente tentar, em vez de simplesmente devolver e falar, tem que fazer assim, a gente explicar um pouco o motivo pelo qual o processo deve ser bem instruído. Eu acho que é fundamental vocês entenderem as razões pelas quais o processo tem que estar adequado, do que simplesmente devolver. Acho que isso não traz, não agrega nada, né? Então, por isso que a gente vai explicar um pouquinho desses princípios constitucionais, administrativos e as implicações do processo. Para isso, eu vou fazer até um panorama mais geral, porque a formação, acho que de vocês é bem geral, né? Assim, é diversa, né? Diversificada. Talvez alguns tenham formação jurídica, mas nem todos. Então, acho bom a gente fazer um panorama geral. Bom, o Estado brasileiro, né, ele hoje está todo baseado na Constituição Federal de 88, é um Estado democrático de direito, e ele é organizado por 3 poderes, né, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, que são poderes harmônicos e independentes entre si. Além disso, o Estado se organiza em uma organização político-administrativa, uma federação, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Também são autônomos e independentes. Tá? Vamos falar, o Poder Executivo, né, o processo, mas o Poder Executivo, ele se divide em administração direta e indireta. Na administração direta, quem executa o serviço, a atividade, é o próprio Estado, é o próprio ente federal, né, ou a União, ou o Estado, ou os municípios. Né, através de suas secretarias, um ministério, né, uma secretaria de saúde, por exemplo, um hospital, uma escola estadual. Então, é o próprio Estado executando aquela atividade. Mas o Estado também pode se organizar de maneira indireta, né? Então, na administração indireta, há uma especialidade para algumas atividades. Então, por lei, ele cria algumas entidades que vão fazer atividades específicas. Então, quais são essas entidades que podem ser criadas? Então, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. As autarquias, por exemplo, no governo federal, são as agências reguladoras, as universidades, aqui no estado somos nós, as universidades estaduais. As fundações, no governo federal, por exemplo, a gente tem a FUNAI, aqui no estado, a FAPESP. As empresas públicas, no governo federal, nós temos a Caixa Econômica Federal, aqui no estado a CDHU, uma empresa pública,
Sociedade de economia mista. No governo federal, nós temos a Petrobras e aqui no estado a Sabesp. Então, onde a Unicamp se encontra? Então, ela está no Poder Executivo, ela está dentro do Poder Executivo do Estado de São Paulo, integrando a administração indireta. Então, ela é um ente da administração pública. Ela deve observar, portanto, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Ela foi constituída como uma autarquia de regime especial, criada em 1962 pela Lei 7.655. Se vocês olharem lá a lei de criação, tem 3 finalidades específicas, né? O ensino de graduação e pós-graduação, a realização de pesquisa aplicada, básica, e a formação de técnicos de nível médio e superior. Tá? Então, até você vê que já na finalidade, quando foi criado, os colégios técnicos estavam ali previstos como finalidade da universidade. Muito rápido. Aqui é surpresa. A Constituição Federal prevê no artigo 37 o seguinte: a administração pública, direta e indireta, vamos lá, direta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, enfim, tem inúmeros incisos ali nesse artigo. Quem quiser e tiver curiosidade de ler, são inúmeros. Tem muita matéria para próximos fóruns ali. E aí eu fiz uma brincadeira aqui para ninguém mais esquecer dos princípios funcionais. É o LIMP. Nunca mais ninguém vai esquecer, né? Então, ó, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para decorar. Bom, a legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. É diferente do privado. No privado, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. A lei não proibiu, nós podemos fazer. Na administração pública, não. Só o que a lei permite, a gente pode fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai editar um ato, a gente tem que ter competência prevista em lei, a gente tem que ter uma autorização legislativa para executar aquele ato, para externar aquele ato ou aquela norma. A impessoalidade. As ações da administração devem ser pautadas sempre pelo interesse público, nunca pelo interesse pessoal ou político. Né? As decisões devem ser baseadas em critérios objetivos. A atuação da administração deve ser parcial, sem que haja favorecimentos, privilégios ou discriminações. Moralidade. O gestor deve agir de forma ética, correta, justa, moral, né? Sempre buscando equidade, bem comum, sem favorecimentos ou desvirtuamentos. Até a Constituição prevê, no artigo 5º, uma ferramenta, né, um processo judicial para combater qualquer desvio de moralidade, que é a ação popular. Então, qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular contra um ato que fere ou lese a moralidade administrativa. A publicidade, tá? É um dos princípios que a gente tem discutido bastante, né, por conta das leis que eu vou falar no final. A administração deve divulgar suas ações e decisões de forma ampla, clara e acessível à população. Essa publicidade, ela é uma ferramenta de controle social das ações, né, da participação da população na gestão pública. Então, o sigilo é a exceção. Isso a gente tem visto muito por conta da Lei de Acesso à Informação e da LGPD, né? Então, é uma lei que veio regular muito esse princípio, né? Então, muita gente tem estudado e se debruçado nessas leis, então, está relacionada a esse princípio. Eficiência. Os órgãos públicos devem buscar otimizar os recursos disponíveis, buscando sempre a melhor forma de atender a população. É importante que o gestor seja eficiente na utilização dos recursos financeiros, humanos e materiais, garantindo a melhor prestação do serviço. Há outros princípios, muitos outros, tá? Eu só citei alguns aqui, esses inclusive estão na nova lei de licitação, na 14133, não são todos citados ali, mas eu coloquei alguns que eu acho importantes, né? Tem a supremacia do interesse público sobre o particular, a transparência, a motivação, a vinculação ao edital, a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, até numa outra oportunidade,
oportunidade, se quiserem, podemos nos debruçar sobre os outros princípios administrativos, que são muitos, mas eu só estou citando para vocês terem em mente que há outros, talvez devam ser estudados e pensados na hora de executar os processos. E como é que esses princípios devem ser aplicados? Né? Porque ele não é uma norma, não é uma norma com um dispositivo muito óbvio, ele é um princípio. Ele deve ser aplicado na hora de elaborar as leis, então a gente tem que ter em mente essas ideias na hora de elaborar as leis e normas, inclusive as da universidade, na adoção de política pública, na tomada de decisão, na interpretação das normas. Então, quando vem um processo lá da Procuradoria para a gente analisar, eu olho esses princípios, eu vejo se esses princípios estão sendo aplicados no processo, né? E na prática dos atos administrativos. Né? Então, eu vou falar agora um pouquinho mais especificamente dos atos administrativos. Esqueci. Se o princípio é violado, ele pode gerar nulidade. Então, isso é uma coisa importante. Então, não observar um princípio de direito administrativo pode gerar uma nulidade no ato ou no processo. Mas eu vou falar dos atos aqui. O ato administrativo, eu transcrevi aqui um conceito da Maria Cida Zanella de Pietro, que é uma grande administrativista. Ela coloca assim, o conceito de ato. O ato é uma declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então, quantas vezes a gente não fez alguma coisa, tomou alguma medida aqui que foi judicializada, né? Uma licitação, um concurso, um ato. Então, nós estamos sujeitos ao controle do Judiciário, sem falar do controle externo, né? Do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E quais são os elementos do ato administrativo? O sujeito, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. E todos esses elementos devem estar presentes, porque eles são condição de existência e validade do ato. Então, também, se a gente deixa de observar um desses elementos, isso pode gerar a invalidade do ato administrativo. Então, o sujeito. Quem é o sujeito? É o servidor público, somos todos nós aqui. Nós é que realizamos esse ato administrativo, né? Mas conforme competência e previsão legal. Então, o ato, o sujeito sempre pode delegar ou avocar. Então, o reitor tem competência para delegar. Ele delega muitas atividades, por resolução de R, ou uma deliberação consulta, que é impossível ele praticar todos os atos. Então, ele delega muita coisa. Se for necessário, ele pode avocar essa delegação. Né? Então, eu citei aqui a Lei 10.177, que é uma lei que é importante vocês conhecerem, que regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, o processo administrativo, né? De modo geral, não é qualquer ato ali está baseado na lei. Então, o artigo 19, salvo vedação legal, as autoridades superiores poderão delegar a seus subordinados a prática de atos de sua competência ou avocar os de competência destes. É chamar para si. Então, eu deleguei para você, você tem competência agora para praticar um ato, mas agora eu não quero mais que você pratique, volta o ato para mim. Eu vou voltar a ter competência. Objeto do ato. É o efeito jurídico que se espera daquele ato. Então, como é que eu sei o que é o objeto? Eu vou perguntar o que ele está produzindo, o que ele está fazendo aquele ato, né? O que ele anuncia, o que ele prescreve. Ele está dando uma licença, ele está homologando uma licitação, ele está admitindo uma pessoa. Então, cada ato tem um objeto. O objeto deve ser lícito, então, conforme a lei, fazer um objeto ilícito, né? Ele tem que ser possível, né? Tem que ser realizável, não pode ser algo impossível de ser realizado. Ele tem que ter certo, né? Quanto ao tempo, quanto ao destinatário, quanto ao lugar, quanto ao efeito, e moral, conforme os padrões éticos. A forma. A forma engloba tanto a exteriorização do ato, de um ato apenas, como todo o procedimento que desencadeia a produção daquele ato. Então, por exemplo, na licitação, ele é o ato de homologação da licitação, mas ele também corresponde, no conceito aqui mais amplo, a todo o processo preparatório para se chegar àquela homologação. Então, a pesquisa de preço, o edital, a publicação, vamos supor, a ata de pregão, enfim, até chegar à homologação.
A forma constitui garantia jurídica, tanto para o administrado como para a administração. É através da forma, da documentação, que eu faço o controle do ato administrativo. Então, como regra, eles são escritos, né? A lei também, 10.177, coloca no artigo 13. Os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a data e o local de sua edição e conterão uma identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável. Então, isso é uma coisa que a gente observa todo dia, tem que colocar ali tudo certinho no processo. E o motivo do ato. Então, são os pressupostos ou justificativas do ato. Por que ele está sendo produzido? Ele pode conter um dispositivo legal, se for o caso, né, se tem alguma competência, alguma norma que embasa aquele ato, e o conjunto de circunstâncias, né, fáticas, ou que todas as circunstâncias que levaram à prática daquele ato, né? A motivação, né, artigo 9, a motivação indicará as razões que justificam a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato, de direito e a finalidade objetivada. Então, a finalidade está aqui também. Finalidade é o resultado que a administração pretende alcançar com aquele ato. A finalidade primeira sempre vai ser o interesse público. Então, a finalidade é o interesse público. A finalidade mais restrita é a prática daquele ato em si. Então, uma concessão, uma autorização, uma admissão, uma remissão, enfim. O que aquele ato está fazendo? E quem são os responsáveis, então, como a gente tinha falado, pela aplicação desses princípios e pela prática desses atos? Somos nós, servidores públicos, né? Detentores de cargos, empregos ou funções, né? A gente tem essas responsabilidades decorrentes de várias normas. Eu citei algumas aqui, especificamente para a Unicamp, né? O Estatuto, no artigo 143, tem como rol de responsabilidades dos servidores. O ex-Unicamp, né? O artigo 163 também, tem rol de atribuições e responsabilidades dos servidores. E eu cito, assim, só para chamar a atenção da importância disso, a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei 8.429 de 92, que teve uma grande mudança em 2021. É só para ilustrar para vocês. Olha o artigo 11 da lei. Ela fala o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas, né? A redação da Lei 14.230. Eu peguei 3 incisos ali só para vocês verem como os princípios estão refletidos ali em práticas que são consideradas inidúveis, né? Inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Então, você vê que o princípio da publicidade está aqui nesse inciso. No 5º, frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, ali, ao meu ver, está ferindo o princípio da impessoalidade e moralidade. No 6º, deixar de prestar contas quando o Estado esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Então, o princípio da legalidade, uma obrigação legal de prestar conta e deixa-se de prestar. Claro que a gente está falando de ações ou omissões dolosas, né? O dolo é com a intenção de burlar a norma, né? Não é por culpa, né? Na culpa há imprudência, negligência e imperícia. É algo mais grave. Mas é importante vocês saberem a importância desses princípios, tanto que estão na lei de improbidade. E como é que tudo isso que eu falei se materializa nos processos da universidade, né? Como é que isso reflete? Primeiro, eu acho que é muito a questão da forma, né? Isso que a gente estava vendo, a questão da forma é muito importante. Como é que o documento deve ser produzido, né? Eu até peguei um documento meu mesmo. Então, vou colocar o logo da Unicamp, o logo do órgão, se houver, local, data, tipo de documento, processo, número, todas as informações, o texto, o nome do servidor, a função e a assinatura. Então, são elementos, para começar o processo, são elementos essenciais que devem constar de todo o processo administrativo, né? Então, isso é muito importante.
E o conteúdo desse documento, né? O que deve conter? Um texto claro e objetivo, o fundamento legal com a competência, né? Se houver essa previsão legal, o contexto, então, um breve histórico do que está sendo tratado ali, as considerações, as justificativas, né? As análises que estão sendo feitas, a ação, o objeto, né? O que está decidindo, o que aquele documento está produzindo, né? Assinatura do subscritor, anexos se necessário, às vezes é necessário anexar documentos do processo, e aprovação do superior, se for necessário. Como a gente tinha falado, né, a forma ela está ligada não só ao documento, como ao procedimento. Então, quanto ao procedimento, o que é importante a gente observar? A juntada de documentos em ordem cronológica, a sequência lógica dos atos, né, que são interdependentes e coerentes, não é simplesmente colocar o processo. O processo é uma corrente que está ali, uma coisa ligada à outra. E um brocardo jurídico que a gente aprende na faculdade, nunca mais esquece, né? O que não está nos autos, não está no mundo. Então, se não está no processo, ele não existe. Então, muitas vezes a gente vai, vamos fazer uma reunião para explicar. Ótimo, é bom para entender. Mas tem que pôr no processo. Não adianta simplesmente falar, não, mas eu falei para você na reunião. Sim, mas depois de 2.000 processos que passam na sua mão, você nunca mais vai lembrar. Então, precisa estar aquele documento, né? Às vezes a gente é auditado 10, 15 anos depois do processo ter finalizado. E a gente não tem documento, não está ali, aí tem que achar a pessoa que fez, então tem que estar no processo, tá? E observar os procedimentos específicos. Então, se é uma licitação, tem a lei de licitação, tem todo um procedimento específico, curso público, convênio, enfim. Cada processo tem seu rito, né? Então, isso tem que ser observado também. E um alerta, né? Às vezes a gente vê, isso é urgente, precisa ser feito. Mas a celeridade não pode justificar o descumprimento desses princípios, desses procedimentos. Então, a gente entende, às vezes a gente agiliza o que dá, mas não pode deixar de ter essa documentação. Isso é muito importante. E eu queria dizer uma coisa assim, né? A gente fica falando, mas isso é muito burocrático, né? Isso é burocracia, enfim. Mas não é, né? A burocracia é um excesso de formalismo, é um excesso de papelada, são tramitações desnecessárias, é um vai e vem desnecessário. Isso é muito ruim. A desburocratização é outra coisa. É a reestruturação da prestação do serviço, visando a sua simplificação, a sua agilidade, a eliminação de exigências e procedimentos desnecessários. Mas isso não se confunde com formalismo. Então, desburocratizar não é deixar o processo informal, tá? O informalismo é a prática inadequada em que os servidores agem de forma informal, de modo informal, ignorando as normas, os princípios e procedimentos estabelecidos, o que pode levar a decisões arbitrárias, falta de transparência e nulidades. Então, a gente não pode confundir isso, tá? E quais medidas de desburocratização? Até coloquei algumas aqui, que a gente já tem feito, né? A administração já tem feito. Então, simplificação de procedimentos, então, redução de prazos, as instâncias, quando for possível. Tem momentos que é possível, tem momentos que não é possível. Eu cito como exemplo a deliberação Consul 1622, que houve uma simplificação de alguns ritos com relação a convênios, né? Algumas mudanças que a gente conseguiu fazer, em mudanças mais simples, consegue aprovar sem passar na CAD, na SEP, por exemplo. Então, isso facilitou. Outra medida é a transparência. Eu acho que disponibilizar os sites, né, informações claras, precisas, manuais, fax, informações gerais, acho que facilita muito, né, diminui pedido de informações, pedido de busca do órgão. Então, olha lá no site, já está tudo ali, você ganha agilidade com isso. E um outro que a gente viu muito na pandemia, né, que graças a Deus tivemos isso e viabilizou que a gente conseguisse trabalhar de casa, foi a implantação do processo digital, né? A gente tem visto isso em todos os órgãos federais, estaduais, né? O governo federal implantou o EGOV, o governo estadual também, o São Paulo Sem Papel, e nós temos aqui o CIGAD e o CIAD, né? Que trouxe uma grande agilidade. Só de malote, né, gente? O que a gente ganha de tempo
correria de malote, vai malote, levava 2, 3 dias para chegar o processo, né? Hoje você manda, você liga lá, olha, já chegou o processo, é muito mais ágil. Mas eu acho que tem, assim, acho que isso, a coisa do digital, às vezes traz um pouco de dúvida, talvez, para alguns locais, né? O que a gente passou do processo físico, de capa azul, para esse processo digital, né? Então, essa aqui é a carinha do CIGAD. Mas a gente tem observado que, muitas vezes, as pessoas estão colocando informações que deveriam estar aqui, ó, nessa parte do processo, que é a parte do, onde você faz o download do processo, informações onde estão no formulário, no andamento do sistema. Então, acho que está havendo uma certa confusão que precisa ser corrigida. Acho que o papel de vocês como gestores é, depois das suas unidades, levar essa informação, né? Até a Janaína aqui fez até um ofício, né, Janaína, recentemente, alertando sobre essa necessidade de colocar tudo no processo. E eu fiz uma analogia aqui, então, depois vocês não concordarem, vocês me corrijam, tá? Mas eu pensei o seguinte, o sistema Cidade, que é um sistema de gestão administrativa de documentos, ele é a ferrovia da universidade, né? Ele que leva os processos para as estações, as unidades, os órgãos são as estações, né, da ferrovia. Então, o Cidade é o sistema, é a ferrovia. Mas o processo, ele é o vagão, né? Ele tem tudo que tem que estar no processo, tem que estar no vagão, não é no trilho. Tem que estar no vagão. Então, o processo é o vagão e o CIGAD é a ferrovia. Só para a gente tentar ver essa diferença, né? Que eu acho que é importante. E outra coisa, até comentei com a Janaína, né, Janaína, no começo, a gente tem visto muito a abertura de dossiê de forma generalizada, ao invés de abertura de processos, né? O dossiê, eu citei aqui um decreto estadual, esse decreto 60.334 de 14, a gente não tem aplicado ele de forma, né, nós não adotamos, mas acho que ele ilustra bem essa diferença entre dossiê e processo, né? O dossiê, ele não tramita, ele é uma reunião de alguns documentos ali que podem estar guardados, né? Até a gente tem tramitado, acho que até podemos tramitá-lo, mas ele é algo, ele é uma exceção. A regra é o processo, é a abertura de processo, ou a continuidade de processos que já estavam abertos na universidade. Porque quando há uma decisão no processo administrativo, ele tem caráter decisório, ele não pode ser tratado num dossiê, tá? Ele precisa ser colocado no processo. Então, até conversei com a Janaína, vamos pensar alguma coisa no sistema para deixar clara essa diferença. E eu vou falar um pouquinho para finalizar aqui da Procuradoria, né, que já que eu estou aqui, vou aproveitar a oportunidade que a gente não consegue falar. A gente tem duas finalidades bem básicas, assim. Primeiro é representar a universidade nas ações judiciais, né, propostas contra ou a favor da universidade. Então, essa é uma grande tarefa, que nos demanda bastante trabalho. E a outra é prestar assessoramento jurídico, né, que abrange, dentre outras coisas, a análise da legalidade dos atos praticados. Então, tudo isso que eu falei, quando é encaminhado à Procuradoria, a gente analisa, né? Então, eu coloquei aqui só para vocês verem a divisão do nosso trabalho. Então, a gente tem duas grandes áreas, o contencioso, que é a parte das ações judiciais, que se divide também muito basicamente em civil e trabalhista, a gente tem outras subdivisões, mas é civil e trabalhista, e o consultivo, que também fiz uma subdivisão só para vocês terem uma ideia. Então, licitações de contratos, convênios, assunto de recursos humanos, controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público, toda a parte regimental e consultas em geral, né? Todo tipo de consulta a gente recebe lá. E só para vocês verem o tamanho do trabalho, né, que nós temos, esses relatórios estão no nosso site, mas eu tentei reproduzir aqui só para vocês terem uma ideia. Produção de 2022, tá? Essa aqui é a produção do contencioso, das ações judiciais. Foram 1.398 novas ações ou demandas judiciais em 2022. Vou chegar perto que eu já não enxergo. E foram ocorrências judiciais 17.540. 17.540 ocorrências judiciais. A maioria delas publicações, né, temos muitas audiências e muitos prazos. Então, o verde e grandão ali são as publicações que saem dos processos em andamento.
Aqui, a gente teve a maioria ação judicial nova, temos ofício, Ministério Público, quem tem curiosidade está lá no site. Eu coloquei esse outro que é do consultivo, tá? No consultivo, nós recebemos 4.450 demandas em 2022, né, novas, desde a maioria licitação, nosso maior cliente é a DGA, a área da saúde, né, licitação, e depois convênios, né, a maior assunto. E produzimos um pouco menos do que entra, né, 4.288, né, então você vê que a gente não está ainda conseguindo. Vamos ver o relatório desse ano, que a gente teve mais 3 procuradores que foram admitidos, mas ano passado a gente não conseguiu dar vazão a tudo que entrou. Então, o trabalho é árduo, é grande, a gente está com 19 procuradores hoje, sendo a doutora Ângela que está na Secretaria-Geral, né? Então, na verdade são 18, né? Mas 15 servidores da PAEP. Né? Esqueci de agradecer a Kelly, que me ajudou com os slides. Então, só para vocês verem o tamanho do volume de trabalho que a gente recebe com um grupo relativamente enxuto, né? Então, só para concluir, então, a importância desse olhar nos procedimentos, nos atos, acho que facilita bastante essa ida e vinda de processos. Acho que quando vem um processo bem distribuído, é muito mais fácil de ser analisado, aprovado, isso ganha agilidade, né? E só temos a ganhar, né? A universidade, nós, enfim, de modo geral. Então, é isso, agradeço, estou à disposição. Tá bom? Obrigado, doutora Fernanda. Eu tenho uma gravação agora sobre a minha licitação. Não posso ficar. Já sei, já tenho o que falar aqui. Então, desculpe, Ângela, e uma boa continuidade para você. Obrigado. Obrigado, professor Clisé. A Ângela vem devagar. Antes da Ângela chegar para continuar aqui e fechar o assunto, eu dei uma encurtada na abertura para compensar o pequeno atraso. Então, antes tarde do que nunca, eu estou avisando que esta reunião está sendo gravada. Aproveito e vou agradecer o Anderson do GGBS, que tem nos dado suporte técnico nas edições do fórum. Obrigado, Anderson. Circulou um QR Code para lista de presença. Se alguém ainda não registrou a presença, eu peço que faça o registro da presença. Aproveito e agradeço a equipe da CGU, a Silviane e o Ronei, que depois a gente usa essa lista para emissão de certificados que eles têm feito para nós por meio de um programa que vocês criaram para certificar a gigantesca participação na UPA, né? Então, eles têm feito a emissão de certificado de participação no fórum. Obrigado, Silviane. Agradece o Ronei também. Agora eu chamo a doutora Ângela, secretária-geral, para a gente continuar e fechar o assunto. Por favor, Ângela. Bom dia, é um prazer estar aqui e agradeço o convite que me foi feito pelo Dilton. Espero poder contribuir, né, com o assunto que nos foi solicitado. Então, o tema que nos foi apresentado foi esse: os princípios administrativos e suas implicações nos processos da Unicamp. Esse tema é sempre muito importante e acho que se reveste de particular relevância nesse momento, porque, como a doutora Fernanda falou, a gente tem percebido em alguns processos uma falha na instrução, né? E eu acho que isso pode ser também justificado pelo período da pandemia, né? Na pandemia, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a uma mudança de trabalho muito grande, muito rapidamente, que foi possível graças aos auxiliares, né? E só que a gente desenvolveu, talvez, estratégias de sobrevivência naquele momento que a gente continuou adotando, né? Então, por exemplo, as coisas se resolviam muito por WhatsApp, por e-mail, por telefonemas, e essas coisas não necessariamente ficavam depois documentadas no processo. Então, a gente precisa retomar um pouco isso. Assim. Foi um momento especial que a gente não pode trazer, talvez, essas estratégias extremas para uma conduta comum, né? A gente pode
Eu vou falar um pouco disso. A doutora Fernanda já falou dos princípios, da importância absoluta que a gente tem de respeitá-los para a validade dos atos praticados pela administração. Então, eu vou falar um pouco a partir do trabalho da Secretaria-Geral, né? Assim, a ação que a gente faz nas nossas diversas atribuições, buscando sempre o respeito a esses princípios e aos requisitos do ato administrativo. Bom, a Secretaria-Geral tem aqui 3 principais atribuições, né? A primeira delas, acho que tem maior visibilidade. Bom, o primeiro deles, então, é o mais visível, todo mundo tem bastante convivência com isso, é a organização, direção administrativa dos trabalhos do Conselho Universitário, das respectivas câmaras e comissões. A publicação de editais de concursos e eleições e o registro de diplomas da Unicamp e de outras instituições de ensino superior. A primeira é a que eu vou tratar mais depois, mais detidamente. Eu vou só falar rapidamente aqui das duas seguintes. A publicação de ato de editais de concursos e eleições, ela exige uma prévia análise dos processos que nos são encaminhados. Então, para a gente poder publicar um edital de concurso, a gente analisa todos os dados que deveriam ter sido praticados previamente, para ver se eles estão em ordem, e só então a gente publica. E por quê? Porque a publicidade vai dar eficácia aqui, né? Ela, de certa forma, valida o que foi feito antes e ela passa a ser lei, tanto para a gente quanto para os candidatos, né? Para os cidadãos. Então, isso é uma segurança jurídica, porque a gente sabe como a gente tem que agir e os eventuais candidatos, enfim, as pessoas externas, sabem o que cobrar da gente, sabem o que eu tenho que fazer depois, né? Então, isso é uma segurança para todo mundo. O registro de diplomas da Unicamp e de outras instituições, a única interação que a gente tem com a universidade nisso é com a DAC, que a gente registra os diplomas que a DAC pede, né? E de outras instituições de ensino superior. E esse registro, ele torna aquele diploma um documento, né, válido em todo o território. Então, é um trabalho de conferência muito minucioso, baseado em lei, né? Tem toda uma legislação do MEC muito rígida, rigorosa e específica que precisa ser atendida para dar validade ao nosso ato, que é o registro. Mas voltando aqui, então, ao primeiro. Então, quando a gente fala de organização e direção administrativa dos trabalhos do Conselho Universitário, das respectivas câmaras e comissões, do que vocês já todo mundo conhece, então, é o CONSUL, que é o Conselho Universitário, que é o órgão colegiado supremo da universidade, né? Conta com 77 membros atualmente, vai aumentar em janeiro. E ele pode agir tanto sozinho, na sua formação completa, quanto por meio das suas câmaras específicas, que é a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CEP, ou a Câmara de Administração. E temos, então, outras comissões que estão sob a supervisão administrativa da Secretaria-Geral, são as 2 comissões permanentes do CONSUL, que é a Comissão de Orçamento e Patrimônio, Comissão de Legislação e Normas, a CVD, Comissão de Vagas Docentes, Comissão de Vagas Não Docentes, a Câmara de Análise de Convênios e Contratos, CAC, e a Comissão Permanente de Dedicação Integral ao Ensino e à Pesquisa, que é a CPDI. Tá? Todas essas câmaras, todos esses órgãos colegiados, eles têm sua composição e competência previstos em norma, né? E a gente não pode inovar em relação a isso, né? Eu não posso convocar para o CONSUL alguém que não seja um membro titular, que não tenha sido eleito, que esteja com um mandato válido, né? Então, aqui estão as normas, todas elas, a mesma coisa, todas têm a composição e a competência previstas em norma. E aí a gente tem procedimentos que são comuns a todos os órgãos colegiados, não só esse da Secretaria-Geral, eu acredito que todos os órgãos colegiados, né? Que é, a gente parte de uma elaboração de uma pauta. A pauta está na ordem do dia, no pauta estão todas as ementas são públicas, né? E os documentos pertinentes a cada um dos itens. Esses documentos são protegidos por senha, acessíveis aos membros dos respectivos órgãos colegiados. Aí depois tem a organização da reunião, que pressupõe uma convocação, disponibilização da pauta no prazo previsto por aquelas normas que a gente viu antes, né? Eu não posso soltar a pauta quando eu quiser, não. Tem um prazo, tem um calendário das reuniões previamente divulgados e tem um prazo para divulgar a pauta.
E aí, depois, a realização da reunião. E a gente tem que ver quórum para funcionamento, quórum de votação, as próprias votações. Depois, encerrada a reunião, a gente tem que expedir os documentos consequentes dessa reunião, né? Podem ser deliberações, pareceres, enfim. E, por fim, a ata, né? Mas o que a gente vai tratar aqui, mais especificamente, é o comecinho, é a ementa, porque é lá que está a análise dos processos, né? O sucesso da reunião depende, no meu entendimento, da pauta bem elaborada. A pauta tem que ser clara, bem definida, com documentos juntados em ordem cronológica e que sejam suficientes para a análise dos conselheiros. Eu não posso colocar o processo inteiro lá. A gente faz uma escolha de documentos que sejam suficientes. Bom, então, para elaborar a pauta, a gente precisa analisar os processos que nos são encaminhados, assim como a todos os órgãos colegiados, para inclusão na pauta, né? Então, a correta instrução desses processos é fundamental para que eles possam ser submetidos aos órgãos superiores. No nosso caso, muitas vezes é o ponto final, por exemplo, um concurso público para admissão do provimento de cargo de professor e doutor. O último ato desse processo é a SEP, né, que vai homologar ou não esse concurso. Então, os conselheiros, eles não vão olhar o processo, né? Eles têm que ter confiança no nosso trabalho. Eles têm que saber que se a gente colocou o concurso ali, é porque ele está corretamente instruído. Então, essa confiança que o conselheiro tem no trabalho de que organiza a reunião é fundamental, né? Porque eles não vão ver tudo. Eles vão ver só os documentos que a gente colocar na pauta. Se eles julgarem necessário maior instrução, eles solicitam, e isso é providenciado. Mas, a rigor, então, é isso, a gente faz uma análise muito minuciosa, por isso que a gente tem aquele prazo todo entre o prazo final e a pauta, porque não é só pôr na pauta, não é só pôr na pauta, exige todo um trabalho prévio de preparação, né? Então, aí pensando, falando de processo, a doutora Fernanda já falou, eu vou repetir que um processo é uma sucessão encadeada de atos praticados geralmente por uma pluralidade de pessoas visando o mesmo resultado. Então, várias pessoas vão agir no processo, praticando os atos de sua competência com a mesma finalidade, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo. E esse encadeamento que está dito aqui, uma sucessão encadeada de atos, esse encadeamento está previamente previsto no ordenamento jurídico do órgão, né? Então, esse encadeamento previamente previsto, ele vincula o administrador. Eu não posso inovar, não posso inventar ato, eu não posso inverter a ordem, eu tenho que respeitar o que está previsto na norma aplicável. Então, ele vincula a atuação estatal. E é importante a gente notar também, ressaltar que o processo tem um caráter instrumental, né? Não é um processo, instruir um processo por instruir um processo, ele tem uma finalidade. Desde que ele nasce, ele tem uma finalidade. A gente abre um processo com algum fim, né? E a gente não pode perder de vista esse fim. Eu trouxe aqui esse artigo porque eu acho que ele explica bem isso. Essa lei é do âmbito federal, não é do âmbito estadual, mas eu gosto desse artigo aqui. Então, diz que essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração direta e indireta, federal, visando em especial, e isso é a parte que eu acho interessante, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. O processo existe para nos proteger, na verdade, né? A gente tem que agir de acordo com o que está na lei e os nossos atos vão estar concretizados no processo, né? Então, é ele que vai resumir o nosso trabalho, documentar o nosso trabalho e, com isso, nos proteger, porque a gente está agindo de acordo com a lei, né? Bom, aí eu vou exemplificar com uma análise de um processo de concurso de provimento de cargo de professor e doutor, né? Que é que a gente analisa na SEP. Então, o concurso tem duas etapas, né? Uma etapa preparatória e uma etapa de execução, que aí envolve os candidatos e tal. Então, a gente tem, primeiro, a autuação e a abertura.
Na abertura de um processo de provimento de cargo de professor doutor, está certo começar com o edital? Não. Foi aí que nasceu? Não. A gente não acorda e faz um edital. Não, tem um departamento que precisa de um professor, porque o professor que segurava aquelas disciplinas se aposentou, faleceu, foi transferido, enfim, e o departamento continua precisando daquele professor. Aí passa para o órgão seguinte, né, para a congregação, aí tem a reserva de recursos. Então, essa justificativa inicial é a motivação. A gente precisa ter isso no processo. No caso do convênio, por exemplo, a gente abre o concurso o processo do convênio com o convênio? Não. Teve toda uma tratativa antes, né? O civil executor foi convidado para fazer algum serviço, realizar uma pesquisa por uma outra universidade, por um órgão de fomento, por uma empresa. Então, tem toda uma tratativa prévia, passa por todas as instâncias para depois chegar na minuta, né? Bom, então, motivada a abertura, temos as aprovações internas das unidades, tudo isso que a gente vê está certinho. Tem a reserva de recursos, o edital publicado pelo diretor, assinado no cidade agora. Tem o momento da abertura e do encerramento das inscrições. Esses momentos são importantes, porque eles têm que estar documentados, né? Porque a gente tem um prazo de inscrição publicado no edital e de conhecimento dos candidatos. Então, isso tem que estar documentado, o momento da abertura e o momento do encerramento. Nesse meio tempo, a gente tem as inscrições, né? Encerradas as inscrições, a gente vai analisar. Cada unidade tem um órgão que é responsável pela análise das inscrições. E se eu defiro todas as inscrições, eu coloco lá. Se eu indefiro, eu preciso justificar, com base no edital, o que a pessoa que teve a sua inscrição indeferida descumpriu. Ele tem que ter conhecimento disso, para poder apresentar um recurso, eventualmente, né, se for o caso. Bom, eu posso, por exemplo, já às vezes pode ter acontecido. Teve lá 15 inscritos, 13 fizeram a prova, já temos aprovados, e sumiu o nome de outros 2. Pode? Não pode. Tem que estar documentado. O que aconteceu? Né? Aí depois tem a composição da comissão julgadora e o calendário, ambos publicados no DOE e previamente aprovados pela congregação. Os termos de ausência de conflito de interesse de todos os membros que vão participar, sejam eles titulares como suplentes, já vi substituição. E aí, na execução do concurso, a gente tem tanto a aplicação das provas, como a forma de atribuir notas, de comunicar o resultado, tudo isso a gente tem que seguir o edital. O edital define isso, como tem que funcionar. A gente precisa seguir essa tramitação. As atas dos concursos, elas precisam ser muito utilizadas, porque é lá que a gente vai dizer tudo o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se um membro titular precisou ser substituído, eu não posso só colocar na assinatura, eu tenho que dizer por quê, o que aconteceu, né? A prata é para isso mesmo, é para a gente descrever tudo o que aconteceu, né? Bom, então, documentar ausência, eventual alteração de calendário, porque depois da prova escrita sobre alunos com outros candidatos, não precisa esperar mais todo aquele prazo que a gente tinha previsto, pode fazer isso, só que tem que ter um documento assinado por todos os membros da banca e por todos os candidatos que permanecem no concurso. Bom, isso já falei. Tá? Então, isso é um exemplo de análise de processo. Isso a gente faz com todos os processos que chegam na Secretaria-Geral, né? Todos os atos praticados, com clareza e cumprindo os requisitos que a doutora Fernanda já apontou. Isso é o seguinte, o processo tem que se bastar, né? Se a gente precisar telefonar para alguém para saber o que aconteceu, ele não está bem instruído, né? Então, se houve uma reunião para combinar alguma coisa, né? Alteração de uma nota, houve uma reunião, mas a reunião não está documentada, está errado, eu tenho que telefonar para alguém, mas de onde surgiu essa ideia de alterar essa norma? Por quê?
qual o interesse, né? Qual a necessidade, qual a motivação. Então, o processo tem que se bastar. Né? A gente tem que pensar que a gente não vai estar aqui para explicar também. Né? Como a doutora Fernanda disse, há processos que retornam do Tribunal de Contas muitos anos depois de encerrar. As pessoas não estão nem trabalhando mais com aquele assunto, naquele setor, naquela unidade, às vezes se aposentaram. A gente não tem que precisar perguntar para ninguém. Tem que estar tudo ali. Né? O processo se basta. E o que não existe no processo, não existe no mundo. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, devem estar anexados todos os documentos e encaminhamentos necessários para que ele faça sentido e registre tudo que envolveu o tratamento de determinado assunto. Isso é fundamental. Não, antes disso aqui, eu só queria falar o seguinte, a gente pode pensar, nossa, quanta coisa, que chatice, mas não é só para a gente, né, no Poder Executivo. Se a gente pensar no Poder Judiciário, tudo está no processo. A gente tem um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, tem regras de processo do direito do trabalho, e lá está tudo escrito. Né? Então, tem a jurisdição, a competência, o tipo de petição que você pode apresentar, em que momento você pode apresentar, quem pode ser parte, onde você protocola a sua petição inicial. Então, tudo está previsto ali. Né? Então, o processo, as regras, o procedimento estão presentes em todas as esferas de poder. Né? No legislativo, a mesma coisa. Se a gente quer, alguém, um deputado quer aprovar uma lei, ele não pode chegar com a lei lá para votar. Ele tem que propor a lei, tem exposição de motivos, ele tem que dizer qual é o interesse dessa lei, o que isso vai trazer de vantagem, né, para que aquilo. E aí vai seguir todo um rito, tem todo o quórum para ser votado, tem que passar por comissões específicas para opinar sobre o interesse daquela lei. Então, todos nós do poder público estamos sujeitos a esse tipo de processo, né? E é fundamental a gente seguir para a nossa própria proteção, né? E, então, só lembrar, resumindo, que essas normas, elas são muito úteis, porque elas guiam a nossa ação. Então, seguir o procedimento previsto na legislação só nos ajuda, né, e nos protege. Né? E o que não está no processo não existe. Então, precisamos sempre pôr tudo no processo. E é só isso. Obrigado, doutora Ângela. O Cezinha e a professora Maria Luísa pediram para justificar as saídas. Eu vou provocar a Janaína. Eu queria saber se a Janaína está aqui ainda. Ah, a Janaína está aqui. Se a Janaína queria fazer algum comentário. Enquanto a Janaína chega, eu queria agradecer muito a doutora Ângela e a doutora Fernanda. Eu acho que é um tema bastante relevante e eu estou provocando a Janaína porque a gente discutiu tanto esse assunto para definir essa pauta e logo depois veio aquele alerta. A Janaína falou do alerta depois. Aí a gente falou assim, nós acertamos no tema, né? Mas não acabou ainda. Eu vou pedir para a Janaína fazer algum comentário e depois eu abro para vocês. Obrigada, Gilton. Achei muito oportuna a provocação e agradeço a Angela, a Fernanda pela aula, né? Acho que facilita muito o trabalho do SEAG. Fiquei muito satisfeita também em visualizar aqui, agora os problemas apontados, que são graves, a gente do arquivo, que muitas vezes fica com aquela pecha, eu sempre falo, a gente fica com aquela pecha da voz anacrônica que quer impedir o progresso. Isso é uma posição muito desconfortável para a gente, porque a verdade é que, tal como Ângela e Fernanda abordaram aqui, o que a gente sempre teve com muita clareza é que a celeridade ela não pode servir para que a gente seja leviano enquanto agente público praticando atos administrativos. Agora eu posso usar essa linguagem porque depois da aula isso acho que faz sentido para vocês. Então, é nesse sentido que muitas vezes a gente coloca ali para a abertura de um processo uma série de condições, uma série de campinhos, sabe aquele campos? Que preencher tudo isso para abrir um processo? Para que isso serve? Para trazer dados ali, e isso ao longo de muito tempo, porque como também bem apontado, não é porque ao longo dos 5 anos que eu trabalho em determinada área
que o Tribunal de Contas nunca me pediu um processo, que esse processo não é requisitado. Porque eu vou lá ligar no CIERC e falar assim, eu tenho que eliminar isso daqui porque eu estou aqui há 10 anos e nunca ninguém pediu. Mas e daqui a 20, 30? Né? Tudo tem um motivo. Os documentos eles são preservados com base num instrumento muito interessante, que é o plano de classificação, vinculado à tabela de temporalidade, que determina o tipo documental vinculado ao prazo de guarda. Eu vou aproveitar aqui, eu não vou me estender muito, mas eu acho importante, vieram algumas ideias aqui. Até a gente poderia fazer uma apresentação no próximo, com a perspectiva do CIGAD, porque o que acontece? Porque eu achei muito interessante dessas apresentações. A gente trouxe aqui dois grandes, afora toda a questão jurídica e da produção do ato administrativo, a gente trouxe aqui dois atores, duas áreas com processos de alta criticidade, altamente estratégicos na universidade. Então, a doutora Fernanda ela trouxe aqui a questão da consulta, a PG, só entra na PG questões críticas, né, de alto impacto, e a doutora Ângela trazendo os processos que entram nos órgãos colegiados de mais alta decisão da universidade. Então, esses são dois, e trouxeram basicamente dois processos críticos aqui. O plano de classificação, ele traz, mais ou menos hoje, 400, 500 tipos documentais. O que são esses tipos documentais? Concurso público para professor doutor é um tipo documental. Uma aquisição de material é um tipo documental. Então, a gente pode extrapolar e fazer uma analogia do tipo documental com o processo de negócio. Então, a gente está dizendo que o CIGAD, ele ampara ali dentro daquele trilho, que também foi uma ótima analogia, mais ou menos uns 500 processos de negócio, de todas as áreas da universidade. Então, são 500 fluxos de trabalho, no mínimo, porque às vezes eu tenho vários fluxos dentro de um único processo. Então, quando a doutora Ângela, inclusive, colocou aproveitando aqui que eu estou falando com gestores de áreas bastante estratégicas, algo que a gente notou que aconteceu nessa disrupção entre convencional e o digital, e essa ânsia pela celeridade, foi que a gente passou a perder um pouco aquela ideia de olhar na norma do processo de negócio. Eu quero contratar um professor doutor, qual que é a norma? Porque uma coisa eu digo, eu tenho certeza que a área responsável listou exatamente os documentos que esse processo deve conter. Assim como a DGA com processos de aquisição e tudo mais. E antes isso era uma praxe, independente de ser no papel. A gente não mandava processo de aquisição sem tomada de preço. E aí, de repente, começou a acontecer isso, o processo chegando no ponto do edital. Então, o que eu quero dizer que como a gente tem que apoiar o desenvolvimento e a agilidade da informação em aproximadamente, estou chutando aqui, 500 processos de negócio, as áreas responsáveis pelo negócio têm um papel bastante importante também na sedimentação para as áreas interessadas dessas regras da composição do processo. Porque a gente consegue, assim como a gente integra o grupo de atos administrativos, onde a gente está também corroborando e trazendo essas questões das importâncias dos elementos dos documentos, ou por meio das fichas cansativas e exaustivas de dados, de prescrição de dados do CIGAD, ou por meio de capacitação e comunicados, fazer algumas pontes de informações que são transversais a qualquer tipo de documento ou processo. Mas existem particularidades que estão também muito falhas ultimamente na Constituição, que são inerentes ao próprio negócio. E aí é muito importante que os gestores se atentem a isso também. Gestores de áreas estratégicas desses macronegócios instruam as áreas finais de uma forma bastante detalhada. Instruir é isso, é colocar o processo tal, tem que conter tais elementos, nessa ordem. Isso apoia bastante a gente também, nessa qualificação das nossas unidades documentais, sejam processos ou sejam fluxos, né, para que depois a gente mantenha aí um rol de informações, né, vou chamar assim, para além de documentação,
que atenda aí as demandas de controle social, de transparência, que se a gente não tiver documento bem feito, não é bonito da transparência. Tudo, né, a gente fala muitas vezes de alguns discursos que são interessantes, que soam como música aos ouvidos, mas que documentos são esses que a gente vai demonstrar? Documentos sem pé nem cabeça? Não é isso que queremos, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Eu vou encerrar aqui para não estender muito, eu tento a falar muito, sobre o que as informações. Vou aproveitar para ratificar. Quem acessou o CIGAD nos últimos dias deve ter visto uma notícia, que é muito importante que a gente instrua devidamente o processo para garantir essa agilidade. A gente vem sempre nos esforçando no estudo de requisitos para facilitar isso. A gente não é contra a agilidade, a gente não é burocrata, além do cuidado necessário, mas hoje em dia é o que a gente tem como ferramenta e a gente tem que utilizá-la da melhor forma possível. Em relação à dossierização, vou chamar assim, de processos aqui, conversei um pouquinho com a doutora Fernanda, a gente vai tentar limitar por regra, eu acho que isso é possível, mas a gente vem pensando sobre isso, mas a gente vai mandar também mais um comunicado para vocês aí em breve em relação a isso. Enquanto o sistema não dá conta, que como ele tem que tratar de muitos negócios, muitas vezes a gente muda uma regrinha, impacta em outra coisa que a gente nem imagina, a gente tem que confiar em vocês, né? A gente como gestores, para repassar para os nossos funcionários e para as equipes que trabalham mais na ponta também. E aí eu fico aqui, me ofereço para fazer uma apresentação com um enfoque mais de gestão arquivística, que eu acho que vai ter uma boa emenda, uma boa interface com essa daqui, ainda vai estar fresca. Eu acho que se acontecer esse ano vai ser legal. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, Janaína. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação, aproveitando a presença da procuradora, da secretária-geral, da Janaína? Alguém gostaria? Vem cá com o microfone. Enquanto ela vem, eu vou... Vai entrar na parte dos informes, tem vários informes. Mas, enquanto isso, eu vou entregar um certificado para a doutora Fernanda e para a doutora é a Cibele. Olá, bom dia. Queria aproveitar, já que a gente está trabalhando um pouquinho nessas questões técnicas e a Janaína está aqui também para auxiliar a sanar essa dúvida. A doutora Fernanda colocou um slide que me deixou um pouco apreensiva com relação à tramitação de dossiês e processos. Que hoje em dia eu acho que muitos dos meus colegas vão concordar que antigamente a gente tramitava um ofício em papel de um lugar para o outro, hoje a gente coloca ele num dossiê e tramita esperando um retorno. Podemos continuar a trabalhar com essa ideia, porque assim, com a definição de que o dossiê é mais para arquivo documental, é diferente de como acho que a maioria está trabalhando hoje. Queria saber se é um procedimento interno que a gente pode manter. Vou começar aqui, depois se a doutora Fernanda quiser continuar. Como estava ali nas definições, Sibeli, depende da natureza do fluxo, do processo. Se esse ofício que você está colocando, ele inicia um processo que envolve uma tomada de decisão, uma aprovação, uma solicitação, e aí é o meu entendimento, a doutora Fernanda pode me corrigir se estiver errado, uma solicitação de pagamento de recurso envolve uma decisão. Isso é um processo. Um dossiê, ele seria uma pasta para você guardar documentos em sequência, né? Então, seria aquela pastinha que nós tínhamos antes, muitas vezes, nos nossos armários. Inclusive, se a gente for pensar em regras pregressas, tal como a lei colocada ali, o decreto, o dossiê não tramitava na universidade. Passou-se a tramitar por conta de pressão das unidades, que muitas vezes tinham que mandar, isso era a lógica de papel.
Muitas vezes eu tinha que mandar para uma outra área, para uma consulta, isso era de interesse para o meu fluxo, envolver decisão. Mandar ali para consulta. Eu tinha que tirar uma cópia, ou eu tinha que anotar em algum lugar paralelo, que eu tinha mandado esse dossiê para lá e eu tinha que ter um controle. Então a gente passou a abrir para tramitação, por pressão das unidades. Hoje, na lógica do digital, talvez isso não faça muito sentido. Primeiro que o dossiê é exceção. Hoje em dia já não está mais assim, mas deveria estar. Dossiê é exceção. Normalmente, quando eu tramito para uma decisão, uma análise, uma decisão. Gente, eu tramito algo que não envolva, não tem por que eu fazer isso. Né? São exceções mesmo. Então, talvez o que a gente faça, isso a gente vai pensar um pouquinho, em voltar em regras de bloquear a tramitação ou de analisar pelos tipos documentais, a gente consegue inferir, a gente mesmo, quais são os processos que envolvem decisão necessariamente e aqueles que não. Esses aqui é um processo de controle de planos da unidade, gestão interna. Isso provavelmente é um dossiê. Não sei se deu para entender. Eu trouxe exemplos para ficar um pouco mais claro do que a teoria. Tá bom? Bom, gente, tudo bem? Vocês? Bom, eu vou mudar de assunto, mas vou botar mais uma pimentinha, que eu acho que é de interesse geral e que nós estamos no momento agora estudando e que tem tudo a ver com o assunto tratado até então e foi muito rico, né? A gente está ouvindo e aprendendo com essas aulas de hoje. Bom, vocês sabem que nós temos hoje um grupo de trabalho estudando a questão do trabalho remoto, né? Então, nós estamos vencendo uma primeira fase, que é de ouvir as experiências de várias instituições públicas sobre essa experiência de implantação do trabalho remoto. Sabe o que a gente já escutou em várias instituições públicas? Que é a questão da produção de documentos dentro de todos esses princípios, essa legalidade, é fator importante, determinante para a implantação do trabalho, dessa experiência de trabalho remoto. Então, com certeza, a proposta do grupo, né, seria o próximo passo, projeto piloto, ela vai ter que passar por alguma análise desse tipo. Então, só para apimentar um pouco mais, para a gente ver assim, se a gente quer alçar para outras situações na universidade, a gente vai ter que cuidar de muitas outras. O que a gente viveu na pandemia, bem colocado aqui pela doutora Ângela, foi uma situação que a doutora, eu lembro que a doutora Luciana fala, né? A gente não trabalhou remoto, a gente trabalhou à distância, uma necessidade, né, que aconteceu no mundo de uma pandemia. Então, nós demos conta, mas não é um sistema de trabalho. O sistema de trabalho remoto, ele implica uma série de procedimentos, uma organização, uma definição jurídica, é algo assim bem maior do que a gente, em termos de organização, de relação de trabalho, muito diferente do que a gente viveu, né, nessa experiência da pandemia. Então, é só para engrossar um pouco mais a importância desse tema de hoje, para a gente poder pensar, se a gente pensa, né, em galgar outras possibilidades para nós, a gente vai ter que dar conta dessa parte muito bem, senão não é possível. Tá bom? Só para provocar. Quer falar? Não. Já que a Cidinha provocou, vou fazer outra provocação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Uma questão que tem tirado meu sono, digamos assim, né, é a nova lei de licitações. Né, já que nós estamos falando de instrumento administrativo, uma perspectiva da sua formalização, acho que todo mundo aqui já percebeu que ela vai mexer com a vida de todos nós. Né? E eu, sinceramente, queria sugerir que esse
tema fosse tema desse fórum. Porque isso, se vai mexer com todo mundo, a gente precisa discutir coletivamente. Como que vai ser a participação da prefeitura, como é a relação da prefeitura com as unidades de ensino e pesquisa, como é que é isso nesse trâmite jurídico burocrático, né? Qual que é essa percepção nossa? Como cada um está sentindo essa angústia? Então, nessa linha da provocação, eu queria um pouco trazer essa angústia nossa da prefeitura, mas que eu acho que não fica na prefeitura, porque nós nos relacionamos com todo mundo, todas as unidades, a gente precisa construir esse processo enquanto processo de gestão, enquanto processo jurídico. Então, a importância desse tema e quanto a gente teremos que enfrentar essa questão. Então, eu queria deixar essa questão na linha da provocação. Obrigado. Obrigado, Braga. Eu acho que eu vou continuar aqui. Alguém mais gostaria de... Não? Estou preocupado com o horário aqui, porque a gente tem uma fila de informes aqui. Eu vou chamar o Fábio para ele falar do encontro de CIPS. Brevemente, Fábio, por favor. Pessoal, bom dia. E a gente vai receber aqui na Unicamp essa semana, especificamente na quarta-feira, às 14 horas, no auditório da Educorp, o 10º encontro de Serviços de Informações aos Cidadãos, são SICs. A Unicamp, ela sediou o primeiro lá em 2014, iniciativa que surgiu da mente brilhante do Braga, uma visita que nós fizemos em Brasília. Naquela ocasião, o Braga era o assessor do professor Álvaro, a gente trabalhava junto a questão da transparência na Unicamp, deu fruto e a gente está na 10ª edição, que coincidentemente também vai convergir com 10 anos de funcionamento do SIC, que foi instalado em 2013. A gente vai receber muitas presenças ilustres, dentre elas a Secretária Nacional de Acesso à Informação, da Controladoria Geral da União. E aí eu gostaria de convidar todos vocês, colegas aqui da Unicamp, gestores, a questão da publicidade foi colocada hoje pela doutora Fernanda, a transparência. Precisamos muito discutir, né, essa questão do acesso, em especial a restrição a ele, que também acabou virando uma coisa muito mal utilizada, porque o sigilo, a Unicamp até ontem não tinha sigilo e, de repente, curiosamente, hoje você entra no CIGAD, está tudo com acesso restrito, parece até que ela deixou de ser pública, incrivelmente falando. Então, é mais um momento para a gente discutir isso. Então, eu convido vocês, o evento vai ser 8, 9 e 10, começa no dia 8 às 14, lá na Educorp. Na quinta é o dia mais pesado, que vai ser o dia todo, e encerra na manhã de sexta-feira, dia 10. Sintam-se todos convidados. Obrigado. Aproveita que você está no microfone e esgota a atualização sobre o Prêmio PAEP, por favor. Eu sou integrante do comitê organizador do Prêmio PAEP e a Gláucia, que é a presidente, está em férias, então eu fiquei encarregado de dar alguns informes em relação a isso, tá? A esse assunto que é extremamente relevante. Então, como todos vocês sabem, está em curso. A gente tem alguns números aqui importantes. Projetos inscritos foram 240 projetos, é um número significativo. Tivemos problema apenas com um projeto que precisou ser invalidado, porque estava fora das regras, envolvendo 773 pessoas, né, que são os autores. Esses projetos têm natureza de autoria coletiva, geralmente. Nós tivemos números expressivos. Na área da saúde são 51 projetos, nos institutos e nas faculdades 106 projetos, na administração 74, centros e núcleos 9. Tá? O que é importante? Nesse momento, quem é da comissão julgadora local e vocês que são gestores precisam resguardar o sigilo em relação ao vencedor local, porque isso já é, né, uma realidade.
já que, neste momento, a comissão julgadora geral está avaliando, dentre os vencedores, né, locais, os 10 que serão, né, os considerados melhores projetos da universidade, e então podendo ganhar assim duplamente, ganho local, né, do 10º até quarto, menção honrosa. Terceiro ganha uma vez, a superior um A da referência. O segundo melhor projeto ganha 2 vezes esse valor e o primeiro ganha, então, 3 vezes esse valor, tá? Que é um valor significativo. Mas é sigilo. Quando que todo mundo vai tomar conhecimento de vencedores locais e os vencedores geral? No dia 11 de dezembro, coloquem nas agendas de vocês, 11 de dezembro, às 9 horas, no Centro de Convenções. Tá? Então, até lá, suspense e sigilo. Isso sim tem restrição de acesso, tá, gente? Obrigada, Dilton. Obrigado, Fábio. Vou convidar agora a Giovana, da Coordenadoria de Carreira da DGRH, para nos atualizar sobre o Programa de Gestão de Desempenho. Obrigada, Dilton. Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar trazendo um pouquinho aí do andamento do nosso Programa da Gestão de Desempenho, da etapa da avaliação. Eu preparei alguns slides, mas vai ser brevemente, só para nortear aqui o que a gente tem que falar de mais importante. Pode passar para mim ou eu passo aqui? Obrigada. Então, só queria aproveitar esse momento para retomar um pouquinho dos pontos sobre a avaliação, porque por mais que a gente tenha prorrogado o prazo, a gente vai falar sobre isso também, ainda é muito baixo o número de servidores que têm avaliação realizada em sistema. Então, a gente queria enfatizar bastante a importância disso, a importância dessa etapa que a gente vem trabalhando literalmente há um ano para que ela aconteça, né? Começamos em outubro do ano passado, com a elaboração dos catálogos, em abril desse ano com os planos, e agora a etapa da avaliação precisa acontecer também para que a gestão de desempenho seja realmente implantada e que todos os servidores tenham aí um plano de trabalho e a sua avaliação feita em sistema, né? Então, reforçar que a avaliação deve ser realizada para todos os servidores PAEP que já tenham cumprido o estágio probatório. Reforçar que a gente já fez um vídeo de orientação que está disponibilizado no nosso canal do YouTube e no site da DGRH. O vídeo a gente viu última vez hoje de manhã, ele tem cerca de 2.000 visualizações. Pensar que nós somos quase 6.000 servidores PAEP, então quase 4.000 pessoas nem sabem do que a gente está falando. Então, reforçar muito, né, a importância disso. Ele está claro, está bem informativo, então a importância de todo mundo ter esse conhecimento. Foi junto disponibilizado um manual com as orientações referentes tanto ao período de avaliação quanto a outras etapas que já aconteceram. Então, se os servidores têm dúvida, ainda podem estar consultando. E, além disso, a gente tem um calendário de plantões online. Toda semana tem 1 ou 2 datas de plantão, então é importante também. E reforçar que ele é aberto para todos, não só para as chefias, não só para as lideranças, né? Todo servidor pode entrar e tirar suas dúvidas, né? E reforçar que esse momento é muito importante para todos os servidores. Então, a gente conta muito com vocês, as chefias, para estar realizando a avaliação, para estar conversando com os servidores, para estar orientando a assistir o vídeo, a estar participando desse momento para que a gente garanta aí a implantação da gestão de desempenho. Reforçar de novo o cronograma, né? Então, ele foi prorrogado, vai até 23 de novembro. Na sequência, 10 dias corridos para o servidor ter a ciência do que foi feito sobre a avaliação dele e depois mais 10 dias para a chefia fazer as considerações finais. E aí, queria explicar um pouquinho sobre a prorrogação, porque foi uma decisão muito refletida pela DGRH e no mesmo dia que a gente prorrogou, eu recebi muitos e-mails agradecendo e muitos e-mails bravos com a prorrogação. Então, acho que é importante a gente trazer essa visão, né, da DGRH, o que a gente considerou muito para essa prorrogação. Alguns dos e-mails bravos disseram, nossa, mas vocês cobraram no prazo até ontem e hoje prorroga, né? Porque a gente ficou mesmo até o último minuto acreditando que a gente ia
conseguir dar conta do primeiro prazo, em respeito a quem estava correndo, quem estava conseguindo fazer ele, mas também em respeito aos quase 2.000 servidores que não tinham nada em sistema, a gente não podia manter aquele prazo, né? Nós estamos fazendo aí uma implantação, uma estruturação de algo muito grande, né? A gente fala de 6.000 servidores PAEC, mas a gente envolve os docentes, pesquisadores, procuradores, que são chefes desses PAECs, que estão juntos, envolvidos nesse processo. Então, a gente tinha que pensar em todo mundo mesmo e ninguém fica para trás, né? Então, por isso, foi uma decisão muito bem pensada pela gente até o último momento para fazer essa prorrogação ou não. Então, a gente queria passar isso para vocês e, junto, pensar um pouquinho que esse novo prazo ele foi escolhido, porque a gente tem muitos feriados em novembro. Um dos e-mails dizia para a gente, se foi prorrogado mais um mês, por que já não foi falado isso antes? Porque a gente foi avaliando os prós e os contras. A gente recebeu muitos e-mails que em outubro e novembro muitas pessoas aproveitaram os feriados para emendar férias e por isso estava difícil fazer as avaliações. Mas a data que a gente prorrogou, a gente também vai ter alguns prazos em dezembro. De novo, já voltamos a ter servidores em férias. Então, a gente queria que vocês utilizassem esse prazo novo, mas também não até o final, porque a gente pode ter de novo esse problema de férias que estava sendo em outubro, vai ser em dezembro, né? E a outra questão é que agora, na quinta-feira, a gente vai ter reunião da CIDF, onde a gente vai estar passando o cronograma da progressão de 24. E a gente está propondo que algumas ações sejam feitas ainda em 23, para que a gente consiga cumprir o cronograma de pagamento dos contemplados em julho, na CAD de julho, né? Teve um comitê de melhorias e muitas ações que foram pedidas foram mais prazos em algumas etapas do cronograma. Então, para que a gente conseguisse cumprir o pagamento em julho, a gente antecipou algumas para esse ano. Então, mais uma preocupação nossa de estar prorrogando o prazo da avaliação é que algumas etapas vão ficar concomitantes com o cronograma de progressão do ano que vem. Então, por isso a gente teve muita ponderação aí para colocar isso ou não, essa prorrogação em pauta, mas a gente pôs em consideração os servidores que ainda não tinham feito, mas vamos pedir aqui de novo de vocês muita atenção a esse prazo novo para que a gente não empate de novo em férias e no cronograma da progressão que já começa esse ano, tá bom? Alguns números para vocês de hoje cedo, né? São os dados do panorama da Unicamp como um todo. Em sistema a gente tem 5.821 servidores para serem avaliados. Aqui a gente só está descontando servidor em estágio probatório e temporário, tá? Então, todos os servidores devem ser avaliados, mesmo os que estão afastados. A gente tem recebido muito esse tipo de pergunta. Ela consta no manual, mas vamos reforçar aqui. Qualquer servidor que tenha trabalhado pelo menos 3 meses neste ano, de janeiro a outubro, deve ser avaliado em sistema. Se o afastamento for maior, tem no sistema uma funcionalidade escrito registrar impossibilidade de avaliação. Então, a chefia vai registrar ali, vai abrir um campo e vai escrever porque ela não vai avaliar o servidor, tá? Assim que ela faz isso, o sistema entende a avaliação como concluída. Então, ela já vai estar finalizada ali para a gente também. Então, é muito importante isso. Servidores com avaliação totalmente concluída, 1.472. Servidores com avaliação em elaboração, aqui cortou um pouquinho. Aguardando manifestação do servidor, são na faixa de 1.700. Aguardando manifestação da chefia e quase 700 servidores ainda não tem nada em sistema. Tá? Então, a gente precisa que as chefias estejam atentas a isso, porque iniciando a avaliação, ela já está dentro do prazo, o sistema vai contando 10 dias e a gente tem a garantia de que isso vai ser feito. Mas os servidores que ainda nem começaram é a nossa maior preocupação nesse momento. Tá? Então, a gente vai continuar caminhando e-mails de lembrete, mas a gente pede ajuda dos RHs que também façam isso. Os RHs têm essa visão geral que eu estou passando aqui da sua unidade, e os gestores também fiquem atentos para que a gente consiga realizar a avaliação. E aí, só reforçar, de novo, cortou aqui no finalzinho, mas só reforçar o nosso cronograma geral, né? A gente começou em outubro do ano passado com a elaboração dos catálogos, de abril a julho, a elaboração dos planos de trabalho, outubro e novembro, a realização da avaliação de desempenho, que vai estar impactando no processo de progressão do ano que vem e na revisão dos planos de trabalho para 24, tá?
Então, aqui a gente tem esse ciclo que tem sido falado desde o primeiro vídeo para vocês, e a gente precisa juntos fazer com que isso seja concretizado e totalmente implantado na Unicamp, tá bom? Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, ou no plantão que tem quarta-feira, 14h, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, Gil. Invertendo tudo aqui, Luiz Carlos, GGBS, para falar da realização do Unicamp, da Unicamp Afro. Obrigado, Adilton. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, muito legal ver o fórum funcionando e com muita gente, isso que é muito importante. Bom, minha fala é rápida. Nós vamos fazer a nossa tradicional Unicamp Afro. O GGBS vai promover, junto com a diretoria executiva de Direitos Humanos, mais uma vez esse evento em celebração ao mês da consciência negra. Então, vai começar na sexta-feira agora. Nós temos a abertura lá no Auditório Raízes, da diretoria executiva, que é na rua Sérgio Buarque de Holanda, 800, sala CP 54, às 9 horas. Então, vamos começar ali, né, com uma mesa. Em seguida, nós teremos palestras. A primeira palestra é sobre letramento racial e branquitude. E nós teremos ali, também no ciclo básico, a feira afro propriamente dita, tá? Que é bastante tradicional, todo ano a gente faz. E a ideia é que a gente tenha exposição de bijuterias, artesanatos, roupas, comidas típicas e outros da cultura afro-brasileira. E com a participação de afroempreendedores, que também o pessoal do Serviço Social nosso fez contato e nós vamos trazê-los. E ao final nós teremos um show também lá no ciclo básico. Então convidamos a todos, fazer um agradecimento especial à diretora, a professora Silvia Santiago, né, da diretoria executiva, que também está nos apoiando nessa ação. Bom, muito obrigado. O último informe agora é o Edson Lins para falar da realização do segundo Congresso. Obrigado, Adilton. Bom dia a todos e todas. Só queria fazer um comentário rápido, que assim, é muito bom ver esse fórum se justificando cada vez mais. E ouvir a doutora Fernanda e a doutora Ângela nesta manhã é algo que vai fortalecendo. Eu queria fazer um comentário rápido sobre a PG. Nós estamos tratando do COESP, então estamos tendo contato com a USP e com a Unesp. E precisamos reunir lá com a USP e com a Unesp por conta de um trabalho que foi apresentado, um trabalho que faz uma crítica, né? De um tema que liga ouvidoria, com LGPD, com LAI, né? E aí a gente conversamos um pouquinho sobre esse futuro, né? Eu fiquei sabendo que a PG da USP é imensamente maior em termos de equipe. E além disso, tem em cada unidade, cada cidade que tem USP e Unesp, tem procuradores também. Então dá para a gente valorizar o trabalho tanto da PG nossa, quanto da Secretaria-Geral, que dão conta de tantas demandas, né, elas colocaram aí. Então parabéns, e é bom que o Fórum realmente acolha isso. Falando sobre o Concoesp, primeiro eu quero dizer que é um evento que nos orgulha muito como profissionais, né? Então, é um evento que integra USP, Unicamp e Unesp. A ideia foi da Unicamp lá em 2011. Estamos retomando, então, mais uma década depois. Passando, então, tem toda... pode passar. Tem os objetivos. Eu não vou ficar detalhando isso, porque isso vai ser divulgado amplamente depois. Mas é promover como um espaço de compartilhamento das nossas produções profissionais. O público-alvo, servidores técnico-administrativos das 3 universidades, né? Então, daí a integração, nos seguindo eixos temáticos, são 5, né? Então, houve trabalhos em cada eixo, passando. Aqui
é o que eu queria realmente enfocar, né? A USP apresentou 55 trabalhos, totalizando 101 autores. A Unesp, 51 trabalhos, com 98 autores. A Unicamp, na liderança, obviamente, ela tem já uma cultura, né? Que vem lá desde Sintex até passando pelo primeiro Compuesp, 95 trabalhos e 95 autores. Total de inscrições previstas, 294. A gente tinha uma estimativa que iria alcançar, depois de tanto tempo, 100 trabalhos. Passou muito mais, né? O que mostra assim, a pujança, não só da Unicamp, mas da USP e da Unesp também. Aí tem toda uma programação, né? Nós vamos ter uma mesa importante, uma mesa solene com os reitores e com o secretário estadual de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Nós vamos ter nas conferências de abertura docentes da Unicamp, da USP também. Isso tudo vai ser bem divulgado e teremos lá também programação cultural e o Zíper na Boca também, que nos orgulha muito, né, enquanto uma expressão cultural da Unicamp, vai estar presente. Isso nós vamos divulgar. E próximo, aqui tem detalhamento, né, o ponto alto lá, digamos assim, de presença de gente conhecida vai ser o Marcelo Taz, que vai ter uma palestra chamada 3 Minhocas, nem sei o que vai dar isso, 3 minhocas, vamos saber, né? Ele é sempre muito criativo e certamente vai nos impactar. Isso aí vai ser divulgado. Próximo. E nada se faz sozinho, né? Tem aí a comissão organizadora, que há muito comprometimento. E o Compuesp, assim como o SINDEC, vai ter uma edição ano que vem, a 9ª edição, são eventos que nos representam, né? Então, nós vamos ter, às vezes, sucesso traz desafios, né? Não vai ser possível ter lá na estrutura da Exalc multidão lá, tem uma estrutura limitada, então nós vamos transmitir e também nós vamos criar um posto, né, de transmissão meio que avançado lá no auditório da Educorp, tá? Então, nós vamos divulgar isso melhor. Sintam-se participantes, representados por esse evento importante aí, nosso, da USP e da Unesp. Obrigado. Então, esgotamos aqui a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a doutora Fernanda e a doutora Ângela por terem estado aqui conosco hoje. Foi bastante importante. Eu espero que vocês repliquem lá nas unidades de vocês o que a gente abordou aqui hoje. E vou dar uma informação enquanto comitê executivo. Todo mundo tem conhecimento que houve a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que trata do ponto eletrônico, teve a aprovação de uma norma de liberação CAD que trata do ponto eletrônico. Nós estamos tratando com o GT, que tratou da discussão do ponto eletrônico junto com a DGRH, para chamar, ainda em novembro, eu acho que hoje eu já divulgo a data, um fórum extraordinário para que eles esclareçam como é que está a situação do andamento da implementação do ponto eletrônico. O fato assinou o termo de ajustamento de conduta e aprovou uma deliberação CAD. Então, eu acho que é bastante importante que os gestores da EP fiquem bastante por dentro das tratativas. Então, a gente vai chamar um fórum extraordinário somente para discutir estas questões do ponto eletrônico, agora em novembro. Hoje ainda eu divulgo a data. Agradeço muito a presença de todos aqui hoje. Bom dia, boa tarde, sei lá que horas são agora.
Sim.